E hoje eu trouxe pra gente um fundo imobiliário que teve uma queda aí desde a sua data de início de quase 80% no valor da sua cota. A gente precisa entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário para nos tornarmos melhores investidores e mais criteriosos. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E como sempre, de praxe aqui para a gente falar de fundos imobiliários, a gente tem que falar dele, do IFIX, que está no seu topo histórico. Quem investiu desde o início já teve uma rentabilidade de 123%. Em pontos, o IFIX está acumulando 3.394 pontos. O IFIX reúne todos os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. Então ele é a nossa base, a nossa média de comparação de rentabilidade com os fundos imobiliários que nós temos na nossa carteira ou os fundos imobiliários que a gente quer investir, tá certo? E vamos falar aqui hoje do XPPR. XPPR vem desempenhando negativamente quase desde o seu início, lá do seu IPO. Tem algumas coisas acontecendo e um fato relevante que aconteceu na última semana impactou mais de 10% na sua queda, na contribuição para sua queda, além de outros fatores. O que ocorre? O XPPR ele é um fundo imobiliário que ele tem 3 imóveis grandes de escritórios em São Paulo. Então, desses 3 imóveis, ele vem acumulando uma alavancagem que é praticamente do tamanho do patrimônio líquido do fundo, ou seja, as dívidas que o XPPR possui são do tamanho dos imóveis que ele tem. Então ele tem ali mais ou menos 500 milhões em dívidas, que é o valor de todos esses 3 imóveis juntos. Isso contribui negativamente para o fundo. Então tem uma despesa muito alta. A fim de arcar com essas despesas, o que o XPPR fez? O XPPR decidiu vender parte de um imóvel que ele tem para um outro fundo imobiliário. E com esse dinheiro ele quitaria parte dessas dívidas. Só que, por mais positivo que isso tenha sido, os investidores não ficaram tão felizes. E a gente vai entender por que dessa não felicidade assim, desse fundo imobiliário. E quem está querendo comprar parte desse imóvel do XPPR é um fundo imobiliário que chama CPOF11. Você não vai encontrar muita informação do CPOF11 porque ele é um fundo para investidor qualificado. O investidor qualificado é aquele que possui mais de R$1 milhão investido em carteira e com isso ele tem acesso a alguns outros fundos. Tá? Eu procurei sobre este fundo e eu não consegui achar tantas informações, mas o que eu sei é que o imóvel que o CPOF está querendo comprar do XPPR é do mesmo imóvel, digamos assim. Né? Me atrapalhei um pouco, mas é o seguinte: o XPPR ele possui parte, 30% de um edifício onde o CPOF já tem também. Então ele quer complementar o resto da carteira desse fundo, comprando ali algumas lajes que faltam na própria carteira, tá bom? E o seguinte, o que incomoda muito no XPPR é que desses 3 imóveis que ele tem, com só 15 locatários, ele tem uma taxa de vacância de 43%. Então, praticamente quase metade de todos os seus imóveis ali da somatória está com essa vacância absurda. Então, isso faz o fundo desempenhar muito mal e o que torna as dívidas ainda mais difíceis para poder se pagar, Então, é o seguinte, para a gente conhecer o imóvel que ele está querendo vender, o XPPR ele possui 30% desse edifício, que chama edifício Faria Lima Plaza, que é um edifício bem interessante, bem valorizado, bem bacana mesmo. Então, ele possui 30% desse edifício e ele quer vender esses 30% para o CPOF11, que já tem algumas lajes nesse mesmo imóvel, tá? Só que observa que o XPPR, da parte desses 30% que ele possui, que somam 12 mil metros quadrados de área bruta locável, apenas 18,9 estão sendo realmente locadas. A gente observa o demarquinho vermelho para você ver. Aqui ele está com muitas salas, muitos andares vagos, e essa vacância traz uma rentabilidade e uma atratividade muito negativa para esse fundo. E uma coisa que impacta bastante, que eu falei sobre essa alavancagem, é quando a gente analisa os números. Veja bem, dos 2.300.000 que o fundo arrecada ali, tanto em parte das receitas dos locatários, quanto dos juros recebidos do valor que ele tem em caixa rendendo uma renda fixa, ele tem ali mais ou menos 1.049.000 só para pagar
essa alavancagem dele. Então, praticamente ali, isso impacta em 80% de tudo que o fundo recebe, não? Então, por isso que ele tem pago também um dividendo muito baixo ali, de 7 centavos que a gente olha, né? Então, um fundo que fatura em receitas 2 milhões e 300 mil, porém, ele gasta ali em despesas, né? Tirando, eu falei só a despesa financeira com alavancagem, mas a despesa total desses 2.300, 1 milhão e 795 mil é só para pagar essas despesas totais. Esses são os 80%. Então sobra 20% ali para poder oferir lucro, né, para distribuição dos cotistas, tá? E o que mais impacta também dessa alavancagem grande, desses 590 milhões, praticamente somando aqui nesses 4 CRIs que o fundo tem, traz uma negatividade, né? O fundo que é basicamente bastante arriscado, porque é um fundo que ele tem 3 imóveis legais, mas com uma taxa de vacância bem agressiva, e isso desanima muitos investidores e algumas atitudes também por parte da gestão, né? Mas o esquema de venda é o seguinte, vamos tentar entender aqui juntos para a gente poder avaliar melhor esse fundo imobiliário, né? Então, olha só, o valor da negociação foi anunciado em 373 milhões total, certo? Então, os 30% daquele outro imóvel lá do Faria Lima Plaza vale 373 milhões. Só que isso vai ser pago diferente. 192 milhões, ou seja, 51%, será pago na quitação de umas debêntures que estão em posse do CPOF11, que é o fundo que quer comprar. Então seria uma transferência aí de valores. Depois, o restante, que é os 32%, mais 122 milhões, serão automaticamente pagos por um outro título de crédito que ele tem da Virgo, ou seja, amortizando ali essa alavancagem que ele tem, tá? E sobra 40 milhões que seriam pagos em dinheiro ou em cotas do CPOF11. Então ele teria de restante, dos 3 imóveis que ele tem, ele teriam só dois outros imóveis e esses 40 milhões ou cotas do CPOF11. Isso tiraria o fundo de uma alavancagem de 474 milhões para 66 milhões. O fundo passaria, então, a diminuir 86% da sua alavancagem, tá? A princípio, a meu ver, isso parece positivo na minha visão de investidor mais leigo, mas os investidores não gostaram muito, por isso que o fundo vem desempenhando mal. Eu acredito que um fundo com menos alavancagem torna-se muito mais atrativo mesmo que ele tenha menos imóveis, e inclusive com uma taxa de vacância alta, né? Então não adianta você ter um prédio grande, todo lá bonito e não tá alugado para ninguém, né, necessariamente. Então isso pesa um pouco no bolso. Então sobra esses 2 outros imóveis aqui pro XPPR utilizar, onde ele tem em Barueri, né, esses 2 imóveis são em Barueri, e que sobram para ele aqui de participação 65% no edifício Corporate Evolution e no edifício iTower 50% de participação do XPPR, que são imóveis também bem interessantes, mas um fato relevante que a gente tem que analisar aqui também é a taxa de vacância desses 2 imóveis ou a taxa de ocupação, né? A gente observa que eu demarquei em vermelho aqui a parte de cima, que é a do edifício Evolution, ele tem 51% da sua área bruta locada, e o edifício iTower 30%, então ainda assim uma taxa de vacância bastante expressiva. Ele tem é preocupante essa questão. E o gestor, né, a gestora fez até um estudo, né, contratou uma empresa para fazer um estudo da localização de Barueri, como que está a taxa de vacância do mercado, se é só o fundo imobiliário que é ruim mesmo, ou se o mercado em si está com essa taxa de vacância alta, né? Então a gente observa aqui que no 4º trimestre de 2023, a taxa de vacância total da região girava em torno de 36,7%, o que casa bem com as questões dos 2 imóveis. Então, isso nos faz entender que não são os imóveis que têm uma qualidade ruim, muito pelo contrário, é sim um momento, né, pós-crise sanitária, um momento econômico de uma inflação mais alta, de uma taxa de juros muito elevada, desestimula inquilinos a alocarem este prédio. Então, por isso que a taxa de vacância do local, da região em si, se torna mais dificultosa. Por isso que um dos primeiros critérios de se analisar ao investir em imóveis ou em fundos imobiliários é a localização,
porque ela que manda a atratividade e o valor do negócio, né? Então, quando a gente for analisar os nossos fundos imobiliários, é importante que a gente analise a localização desses fundos, onde que esses fundos estão locados. Para entender um pouquinho só dos locatários, a gente observa que 18% ali das receitas são da Shopee, depois a gente tem Merck, a gente tem os escritórios da Uber, a Cielo, a HP, a Netflix e outros menores inquilinos do XPPR11. E ele nasceu em 2019, né? Então um fundo mais recente, que desde o seu nascimento ele vem tendo essa queda bruta, que hoje ele está com um patrimônio líquido de 479 milhões, vendendo aqueles 375, sobra muito pouco, né? Então o fundo irá diminuir bastante o seu patrimônio líquido. A cota dele, em média, o valor justo seria R$ 65,00, mas está custando no mercado R$ 23,00 na data de gravação desse vídeo, o que é uma queda bastante abrupta, né? Com yield de 4,96%, tá? A gente percebe aqui também pagamento de dividendos vem decrescente com o passar dos anos, isso é muito desestimulador, né? É um demérito ali para os investimentos, ainda mais para o pequeno investidor que quer acumular dividendos para pegar esses dividendos e reinvestir em outros fundos imobiliários. Mas mesmo assim, se você quiser investir no XPPR, você vai pagar hoje, em média, de R$ 22,75 a R$ 23,00 para ele te dar 7 centavos de dividendo. Tá? Isso dá um yield médio aí de 4,5 a 5, com uma rentabilidade mensal de 0,3%, tá bom? Então, o que ocorre? Por que as cotas caíram tanto? Primeiro, taxa de vacância elevada. Segundo, alavancagem assustadora. E terceiro, uma localização não tão inteligente assim dos imóveis. Então isso fez o mercado desanimar um pouquinho com o XPPR11 e por isso que ele vem sofrendo desde então. Para alguns, isso pode ser uma oportunidade de investimento, visando que o fundo irá diminuir bastante a sua alavancagem. Então, mesmo com prédios menores, ele vai conseguir arrecadar um pouco mais de verba para poder distribuir melhores dividendos. Mas isso numa visão mais longo prazo, tá? Para outros, é um desespero por ter perdido o valor na cota dos fundos imobiliários. Cabe a pessoa entrar ou sair. Eu, particularmente, prefiro outros fundos imobiliários de tijolo, de lajes corporativas, que não é uma recomendação de investimento, mas eu preciso dar o meu parecer aqui para a gente criar uma comunidade mais próxima, né, daqui tanto de mim quanto de você e tudo. Então é um fundo que eu ficaria longe no momento. Sempre falo dele, sempre vou falar, gosto muito do PVBI, gosto do FATN, gosto agora do GARI 11. Então, são fundos para a gente olhar com bons olhos, ao invés de arriscar o nosso precioso dinheiro investindo em coisas que podem ser mais arriscadas. Lembra que coisas arriscadas têm que tomar uma parte muito pequena da nossa carteira, tá? Se você teve interesse e quer investir no XPPR, acha que é uma oportunidade de um ganho de capital futuro, ou mesmo de conseguir um yield on cost baixo, tem a parte pequena na sua carteira, tá? Não vai colocar todo o seu dinheiro, não. Já perdi dinheiro no TORD, já perdi dinheiro no VSLH. Então esses fundos eu aprendi meio que na marra a poder investir, e isso foi uma das coisas que me motivou a criar o canal aqui no YouTube para alertar os investidores, alertar ainda mais quem está começando, tá bom? Então é interessante que você compartilhe esse vídeo com quem está começando a investir, para a pessoa começar a entender como que funciona esse universo das ações, dos fundos imobiliários, das rendas fixas, dos investimentos em geral, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like para mim, se inscreva no canal, vou ficar feliz com a sua inscrição se você não é inscrito, ainda mais se você ativar o sininho, porque aí eu subo o vídeo no YouTube, você já vai receber a notificação, vai assistir em primeira mão, tá? Comenta aqui para mim, você compraria o XPPR11 nesses preços? Muito obrigado por ter ficado aqui e te vejo no próximo, até mais.